Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Bom dia, igreja. Vamos nos colocar de pé, por favor, na presença desse Deus vivo. Aqui, quem é o dono desse local, quem é o dono dessa palavra dessa manhã, é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Glória a Deus porque você veio, porque você está em sua casa cultuando conosco. Glória a Deus porque Deus te despertou, nos despertou para estar nessa manhã vivenciando a graça e a glória dele, né? Um abraço para todos que estão nos seus lares assistindo, cultuando conosco. Quero mandar um abraço especial aqui para o meu sobrinho, para a família dele lá em São José do Rio Preto, que está cultuando conosco nessa manhã. Que Deus possa falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coloca para nós Salmo 65, verso 4, por favor. Vê que a glória de Deus é tremenda. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém? Então você pode até pensar que você se preparou para vir hoje aqui à igreja. Eu vou à igreja, se decidiu, pronto. Não, se não fosse o Espírito Santo te colocar de pé, te trazer revelações ao seu coração, te mostrar que você deve buscar um caminho que leve à sala do trono do Deus Todo-Poderoso, não, você estaria na sua casa, você estaria deitado, você estaria em outro lugar. Mas aprove a Deus nos trazer aqui nessa manhã, a nos trazer para revelar as profundas glórias dele para as nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos cultuar ao nosso Pai. Deus Santo Todo-Poderoso, nessa manhã nós queremos primeiramente te louvar o teu santo nome que é bendito, é tremendo entre as nações, aquele que era, que é e há de sempre reinar sobre todos, Pai, sobre toda a circunstância. Nessa manhã nós queremos, ó Deus, oferecer a Ti um cântico novo, Pai, que saia do nosso coração com gratidão, com alegria, sabendo e reconhecendo que Tu és o nosso Deus amado, que não há outro além de Ti nas nossas vidas, que o propósito das nossas vidas seja todos os dias glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Nós nascemos para isso, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Que nós sejamos cada dia despertados, Pai, avivado na nossa alma, no nosso espírito, na nossa força, no nosso vigor, para que nós venhamos testemunhar que o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, um Deus de propósito, um Deus grandioso, um Deus que vai à frente lutando as nossas guerras, Pai. Queremos, ó Deus, ser como os montes de Sião, que jamais serão abalados, Pai, porque é o Senhor que guarda, que protege, em nome de Jesus, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, olhar para as nossas lutas, para as nossas circunstâncias, para as nossas adversidades. Nós queremos sim olhar, Senhor, para o sacrifício da cruz, aquele que morreu a nossa morte, aquele que foi adiante lutando e nos ensinando os caminhos que devíamos seguir, Pai. E hoje, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos ama e nos trouxe, Pai, para te exaltar e te bendizer. Que Teu Santo Espírito tenha livre acesso nessa manhã, nas nossas vidas, na vida daqueles que buscam a Tua face, que possa ministrar o mais profundo do coração de cada um, qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Quebranta os nossos corações, Pai,
que nos leve à sala do trono, um local onde nós nunca estivemos, Senhor, um local de adoração, um local de gratidão, um local de reverenciação, Pai, para que seja sempre exaltado o Teu nome bendito entre todos os povos, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aplauda mais forte a Ele. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, e nós te damos glória neste dia. Aleluia. Quão formoso é, Senhor, é tua palavra, é teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é teu poder. Foi tua cruz que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus. Vamos declarar o quão formoso é esse Deus que nós servimos. Quão formoso é, Senhor, é tua palavra, é teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é teu poder. Foi tua cruz que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória. Eu te dou glória, glória. Eu te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Eu te dou glória, glória. Eu te dou glória, glória. Jesus, coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, glória, glória. Eu te dou glória, glória. Eu te dou glória, glória. Jesus, eu te dou glória, glória, glória. Eu te dou glória, glória. Eu te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Nós te damos glória, Senhor, e te pedimos: toque em nós mais uma vez. Toque em nossos corações. Toque em mim de novo, Senhor. É o que eu te peço. É o que eu te peço, Pai.
quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo. Se renda, igreja. Eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Tua presença, Senhor, é o nosso melhor lugar. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Mas eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Em tua presença é o meu lugar, Senhor. É o meu lugar. É o meu melhor lugar em tua casa. Você pode declarar a Ele: a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Vale mais, Senhor, a tua presença. Estar na tua casa, Senhor. Estar aqui, ó Pai, e me render a ti. Declare: eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, me rendo a ti. Pai, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Estamos aqui, Senhor, com os teus filhos, filhos que te amam, filhos que te adoram. E nós queremos, Senhor, entregar o nosso melhor,
tudo que há de melhor em nossos corações, ó Pai, nós queremos te entregar. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Paizinho, Paizinho, Pai. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça a voz do Pai. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, como eu te envolverei. Quero olhar. Imagine o Pai olhando os teus olhos, sarando as tuas feridas, te chamando, vem filho amado. Vem filho amado, vem como estás. Vem filho amado, vem como estás. Pai, meu Pai, meu papai, papai, eu te quero, Pai, Pai, meu Pai, meu papai, clame pelo Pai, clame por Ele. Pai, meu Pai, meu papai, clame, igreja. Pai, meu papai,
Eu te amo, Pai, Pai. Tu és meu Pai. Só chama de Pai aquele que tem intimidade com Ele. Você não chama outra pessoa de Pai além do seu Pai. Eu quero te dizer, Ele é teu Pai. Você pode chamar por Ele. Você pode fechar os teus olhos e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui, Paizinho. E não há lugar melhor do que em teus braços. Em teus braços é o meu lugar, é o meu descanso. Você pode declarar: em teus braços, Senhor, é o meu lugar. E nada pode me abalar quando eu estou na tua casa, na tua presença. Por isso nós declaramos assim: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. E Ele te diz: filho, vem. Vem em meus braços, eu te sustento. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E eu recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. Em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você pode declarar em teus braços, Pai. Em teus braços é o meu descanso. De todo o teu coração, ó Pai, nós declaramos. Em teus braços é o meu descanso. Somente em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Shurerere Rama. Shuriandaramanaya shurerere. Nós entregamos, ó Pai, a Ti todo louvor. Só Tu és digno. Os santos e os anjos adoram a Ti. A Tua igreja adora a Ti. Os Teus filhos adoram a Ti. Porque só Tu, ó Pai, és digno. Só Tu és santo. E nós Te amamos. Nós Te coroamos. Nós queremos declarar, ó Pai, o quanto Te amamos. Pai, eu Te amo. Pai, eu Te amo. Aleluia. Pai, eu Te amo. Te louvo e Te adoro. Do agudo da Cíntia. Teu nome em toda a terra. Espírito, eu Te amo. Te louvo e Te adoro. Aumenta o dele um pouco, por favor. Glória ao Teu nome em toda a terra. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome em toda a terra. Pai, nós Te agradecemos por esta manhã na Tua santa presença, reunidos como igreja neste lugar, Te entregando o nosso culto. A Ti todo louvor, honra e glória, hoje e todo sempre. Diga comigo, amém. Assim seja, assim será. Pode aplaudir ao nome santo do Senhor e podemos assentar. Aí em cima eu acredito que vocês não têm referência. É bom sempre descer, dar uma ouvidinha. Eu acredito que isso vai ajudar vocês na equalização. Senão fica muito agudo, né?
O da Cíntia, eu acredito que estava bem agressivo, bem agudo. Então tem que ter uma equalização boa. Aumenta o meu só um pouquinho, aqui em cima, não aí embaixo. Não sei como é que está aí. Bom dia, como é que estão? O meu está um pouco fechado aqui em cima. Estão bem? Como é bom estar aqui com vocês de novo. É um privilégio. Você sabia que você é muito importante para o Senhor? Então eu me sinto privilegiado em estar aqui para servi-los. Quando Deus chama um pastor, Deus chama um pastor para ser garçom, para servir os irmãos. Imagina eu com uma bandeja, e nesta bandeja tem a palavra de Deus, que vocês possam ser alimentados nesta manhã, que você coma do pão da vida, e que você beba desta água, que Jesus disse: aquele que beber, não terá mais sede, aquele que experimenta de Deus, não vai procurar no mundo aquilo que o mundo não tem para oferecer. Amém? Tudo bem, João? Tudo bem, minha querida? Cadê Matias? Amém. Tia Nenê, você está bem? Alan, tá bom? Tudo bem? Legal. Toninho. Glória a Deus. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Só para eu conhecer. Segunda, terceira, quarta. Gostaram da visita? Ontem receberam uma visita, né? Que legal. Que Deus abençoe muito vocês. Como é teu nome? Diego. Diego. E você? Thaís. Legal. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Como é teu nome? Ah, é o Henrique. É verdade. Eu de máscara não conheço ninguém. Eu ia dizer assim, o Henrique é o namorado da Nayara, mas a Nayara não está aqui, está ali agora. Eu ia dizer, quem é você? Henrique. Aí ele tirou mais, Henrique é namorado da... Aí eu falei, não, a Nayara está lá, Nayara está lá, chegou. Amém, glória a Deus. Queridos, gostaria de pedir a você que está em casa, para que você possa compartilhar o culto desta manhã, e que você possa nos ajudar a levar a palavra de Deus a um maior número de pessoas. Nós somos missionários e evangelistas deste tempo, e não podemos deixar de cumprir o propósito que Deus nos entregou. Jesus nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você, em apenas um toque, você consegue levar o evangelho a alguém que está precisando. Esta palavra vai chegar para alguém que você gosta, quer bem, ama, e esta palavra pode mudar a vida desta pessoa. Eu gostaria muito que você compartilhasse, curtisse, deixasse o seu comentário, e por outro lado, que você pudesse também interagir conosco em nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Lá nós temos inúmeras pregações que vão edificar a sua vida. Eu sempre aconselho você a assistir pelo menos uma ou duas ministrações durante a semana. Por quê? Porque você não pode passar a semana sem se alimentar. Então você precisa ter uma alimentação balanceada no natural, e precisa ter também uma alimentação balanceada no espiritual. E nós nos preocupamos com a nossa alimentação no dia a dia, pelo menos 2 refeições quentes, né? O café reforçado, enfim. Mas, por outro lado, nós não nos preocupamos com a nossa alimentação espiritual, e ela precisa ser balanceada. Você precisa tomar muito cuidado com isso. É por isso que temos muitos crentes doentes na sua alma. Por quê? Porque não tem uma alimentação balanceada. Aquele que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, aquele que não entende o papel da igreja na sua vida,
falamos sobre igreja na sexta-feira, foi assim, um mover poderoso de Deus aqui. Temos a ministração disponível, mas esta semana ela entra no YouTube. Então eu gostaria que você ouvisse depois, porque foi assim, power. Foi muito boa, amém? Deus, Ele nos marcou com uma palavra na sexta-feira, e você precisa entender melhor o que é ser igreja, porque a maior parte das pessoas apenas frequentam igreja, são de igreja. Você precisa entender que você é a igreja, é algo assim muito maior, né? Transcende aquele pensamento minúsculo que nós temos. Então gostaria que você pudesse pelo menos assistir 2 ou 3 ministrações durante a semana. Isso vai te ajudar demais, vai te tirar da posição que você está e vai te promover, te levar mais para perto de Deus e liberar espiritualmente pela fé aquilo que muitas vezes está retido e você não sabe como fazer para sair dessa situação. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto daquela tradução que diz que ouvir pela palavra de Deus. Então Deus fala conosco, quando você abre a Bíblia aberta é a boca de Deus aberta falando com você, tá bom? Gostaria que no canal do YouTube, você pudesse também dar o seu like, não é? Não esquece de fazer isso, dá o seu like, clica no sininho para receber as notificações daquilo que é publicado em tempo real, para você ficar por dentro. E gostaria também que você pudesse deixar ali o seu comentário, amém? O nosso site www.igrejadafécristã.com.br. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Gostaria de cumprimentar os irmãos que estão em casa. O Manieso, família Manieso, que eu gosto tanto, estão com a gente. Que Deus abençoe muito a família Manieso, né? Irmãos queridos, e outros tantos que estão conosco neste momento. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de ministrar um tema que julgo muito sugestivo. Só recebe quem vê. Repete comigo, só recebe quem vê. O grande segredo é você aprender a ver. O grande segredo é você enxergar aquilo que não está enxergando. E quando você tem esta revelação no seu espírito, você vai descobrir que a maior parte das pessoas que convivem com você, vivem do jeito que estão vivendo, porque falta esta percepção. Não estou falando do sentido físico, de enxergar com os olhos. Eu estou falando de enxergar com o coração. Eu estou falando de enxergar com o espírito. E isso é um treinamento. Quando nós caminhamos com Deus, nós vamos aprender que a fé nos leva a viver o sobrenatural. Humanamente, nós vivemos o natural. Estes olhos nos levam a ver, a enxergar o natural, o comum, aquilo que todos estão vendo e enxergando. Mas a fé vai te desafiar a ir mais longe, a viver tudo aquilo que até hoje você não viveu, a desfrutar de tudo aquilo que até hoje você não desfrutou. Mas para isso você precisa se desafiar, porque você vai ter que ter muita disciplina para brigar com a sua carne.
Por isso que Paulo fala que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Por quê? Porque Deus fala e muitos não acreditam. Deus mostra e muitos não querem enxergar, muitos não querem ver. Por quê? Porque estão condicionados ao nível de vida carnal, limitada, medíocre. Tudo na vida é gerada primeiro no reino espiritual e depois é materializado aqui embaixo. Por isso que a Bíblia fala de regiões celestiais. Quando a Bíblia diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, onde é que estão essas riquezas em glória? Nos depósitos celestiais, no céu. Ali nós temos o armazenamento de tudo aquilo que precisamos como igreja, povo de Deus, filhos de Deus, para desfrutar uma vida abençoada aqui na terra. Nunca vocês viram na Bíblia Jesus reclamando, murmurando, choramingando e se lastimando de absolutamente nada. Por quê? Porque ele tinha no seu coração esta revelação. Ele sabia que Deus poderia lhe dar tudo aquilo que ele porventura precisasse. Os recursos do céu não são limitados, não são escassos, são abundantes. Deus é fonte, não é reservatório. É muito importante você ter esta revelação no teu coração. Jesus, quando precisava de um milagre, ele sabia a quem recorrer. Jesus, quando precisava de alguma coisa, ele sabia como trazer à existência aquilo. E a Bíblia nos ensina que devemos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E eu faço isso através da fé. Quando eu abro a boca, é porque eu creio. Porque eu criei, falei. A igreja tem se calado. A igreja tem trocado a sua voz profética por uma voz de reclamação, murmuração, choramingo e lamento. Nós precisamos, em nome de Jesus, compreender qual é o nosso lugar na terra. Você não é qualquer um. Existe um poder que é liberado sobre a sua vida e você não tem usado deste poder. Você precisa aprender sobre autoridade espiritual, o poder que existe no nome de Jesus. Não estou falando como uma vara de condão, como uma palavra mágica, pirlim pim pim, abracadabra. Não, eu estou falando como uma chave, que quando girada, ela vai liberar um portal, que vai te abençoar. Não quero aqui falar nesta manhã a respeito somente daquilo que é material, daquilo que é da terra, mas eu quero falar principalmente daquilo que é inesgotável do ponto de vista espiritual. Porque quando você está abastado, quando você está satisfeito, quando você está realizado espiritualmente, tendo uma relação íntima, particular, profunda, estreita, real, pessoal com Deus, todo o resto vai vir de forma natural. Você não vai viver se esforçando para alguma coisa acontecer. Quando você se entrega, porque servir a Deus é isso, é entrega.
Quando você se entrega, aquilo que Deus tem para a tua vida vai acontecer, não de forma automática, mas para você entender quase isso, porque Deus vai te tratando, para você saber lidar com cada experiência. Deus vai te lapidando, Deus vai te forjando, porque senão você recebe coisas que não vai saber lidar com elas, e você vai ser estragado por isso. Então imagina, quem é você? Será que você está pronto para viver as maiores experiências da sua vida? Se você não está, você precisa se preparar, porque talvez este seja o motivo de que muitas coisas novas e diferentes não estão acontecendo, porque Deus quer te abençoar como filho, Deus quer te abençoar como uma filha, mas Ele não pode fazer isso se você não está maduro o suficiente. Uma criança com 12 anos de idade não pode dizer: pai, me dá um carro. O pai diz: bem que eu gostaria, meu filho, mas você não tem idade suficiente. As leis vigentes no Brasil não me permitem te dar um carro. O carro, na mão de uma criança desta idade, é uma arma. Na mão de alguns outros, também inconsequentes, é uma arma. Mas a lei faculta uma determinada idade, e ele precisa fazer um curso específico para tirar sua CNH e conduzir o seu automóvel. Agora, nós precisamos nos preparar. Então, quando você for orar, não fique pensando: por que é que Deus não me favorece? Por que é que Deus não me responde? Por que é que Deus não me dá? Você vai perguntar assim: será que eu estou preparado para receber de Deus este favor? Porque tem muita coisa que não chega, porque nós não nos preparamos, e nós, por conta de orgulho próprio, dizemos que estamos sempre preparados. E eu sei que Deus dá de acordo com a unção que eu desenvolvo. Deus vai te dar de acordo com a unção que você desenvolve. Porque aquilo que Deus te dá é para confirmar o céu, não é para te dar e você se desviar no meio do caminho e ir para o inferno. Tem gente que não pode ter dinheiro. Tem gente que vai passar por essa vida pedindo prosperidade, não vai ter, porque se ele tiver dinheiro na mão, vai se perder. Tem gente que não pode mudar de vida, porque o problema, a dificuldade, a luta conserva ele na presença de Deus. Quando tudo está bem, ele se afasta, ele se distancia, o coração endurece, a mente fica cauterizada. E olha como que o diabo trabalha. A maior parte das pessoas que convivem conosco não tem percepção espiritual. Sabe o que significa? Elas são cegas. Elas não enxergam aquilo que a Bíblia quer mostrar. Elas enxergam muitas outras coisas. Muitas delas que o inimigo das nossas almas está mostrando. Porque qual é o papel do inimigo? Desviar a pessoa da verdade. E hoje vemos muitas pessoas dizendo assim: é meu jeito de pensar, eu acredito em Deus, mas eu discordo de você. Eu tenho a minha crença, eu tenho a minha fé, o meu Deus não é o mesmo Deus que o teu. Aí você fica sem argumento, você diz: e agora, pastor? O que é que eu faço? O Deus desta pessoa tem que ser o Deus da Bíblia, e o teu Deus tem que ser o Deus da Bíblia. Se o Deus dela não for o Deus da Bíblia, tem alguma coisa errada.
E se o teu Deus não for o Deus da Bíblia, tem alguma coisa errada com você. Então o diabo, ele conserva as pessoas em cegueira. Por isso tanto desespero, tanta angústia, tanta depressão, tanta perturbação. Pessoas que não sabem lidar com o seu emocional, sentimental, área afetiva, financeira, econômica, material. Conversei com um empresário em um momento muito delicado da sua vida. Fui até ele, e quando começamos a conversar, ele abriu a gaveta da sua escrivaninha, da sua mesa, tirou um revólver e colocou sobre ela, e disse assim: se esta conversa não adiantar, quando você virar as costas, eu vou me matar. Uma pessoa que aparentemente tinha fé, mas por ter perdido tudo, perdeu com isso tudo a sua fé. Eu já passei por momentos delicados na minha vida, onde eu também perdi tudo, onde também tive prejuízo financeiro, econômico, material. Eu já passei pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto. Não vou dizer como alguns falam, tem crente que fala isso, mas não deve falar. Eu bebi fogo e comi o pão que o diabo amassou. Eu falei, não, crente não fala isso não. Mas eu sei o que é estar lá no fundo do poço, ainda cavar mais um bocadinho, para chegar mais embaixo. E eu vou te falar uma coisa, como é bom termos uma revelação de Deus nesta hora. Não estou falando da letra, porque tem muita gente que tem conhecimento da letra. A letra que não funciona, não tem poder para operar um milagre na tua vida. Eu me lembro de um dia que saí de um seminário do pastor norte-americano, evangelista e mestre falecido recentemente, Dave Robertson. Saí deste seminário e estava indo para Osasco, aonde eu ficava hospedado, com um dos pastores que organizava o evento, chamado Pastor Eurípides. Ele tinha um bigodão, uma aparência sisuda e uma voz bem grave. Aí, conversando com ele, eu disse assim: pastor, eu vou jogar minha religiosidade fora, eu vou mudar, eu estou sentindo a necessidade de tomar uma decisão, vou jogar a minha religiosidade fora, porque eu também era religioso, estando dentro de uma igreja evangélica. Eu falei, só vou ficar com a Bíblia, com a palavra. Ele olhou para mim, um olhar fixo, me lembro como se fosse hoje, das entradas da sua cabeça, da sua careca. Ele olhou para mim, o seu bigodão, e ele disse assim: palavra de Deus que não funciona, não é palavra de Deus. Eu falei, vai para o lixo também, comece de novo, do zero, vou para o fim da fila, tudo de novo, mas eu quero uma fé que funcione. Eu quero desfrutar desta fé que a Bíblia fala, uma fé poderosa, uma fé que nos livra, uma fé que nos guarda, uma fé que nos protege, uma fé que nos abençoa. Então, a fé que você tem que não funciona, não é fé, é fruto da letra morta, de um conhecimento bíblico, de assentimento mental. Mas quando você tem uma fé viva em Deus, você está passando pela pior fase da tua vida, você vai dizer: meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre.
Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E eu descobri que o meu problema não estava em Deus, porque tem muita gente que culpa Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Tem muita gente que vai se apoiar nas orações do Velho Testamento. Tenho orado e o Senhor não tem me ouvido. Aonde tu estás? Os teus ouvidos estão tapados. Não vês o que eu passo como teu servo? É um chororô. Dá a impressão que Deus te esqueceu, te abandonou, te largou. Mas a grande verdade é que quando eu passei pelo que eu passei, eu olhei para a minha vida e disse: Deus, a culpa não é tua, é consequência dos meus atos, é fruto daquilo que eu plantei lá atrás. Porque tem gente que pensa assim: hoje eu faço uma coisa, não estou vendo a consequência, está tudo bem, e amanhã? E depois de amanhã? E semana que vem? E mês que vem? E ano que vem? Em algum momento aquilo que você plantou vai vir à tona. Um pai, lá na sua propriedade, plantava batata junto com a família, e ele ia para a cidade, e ele disse para os filhos: planta, porque eu preciso ir para a cidade, então faz minha parte, planta, vocês já aprenderam, vocês já sabem fazer, está na hora de mostrar que vocês são homens da casa. Aí o pai chegou, plantou, plantei, só que deu uma chuva, e nasceu um tucho, um monte de batata no mesmo lugar. Quer dizer, os garotos disseram que tinha plantado, mas eles enterraram, eles esconderam, eles jogaram ali, e cobriram com a terra. Mas depois que choveu, depois de um tempo, aquilo se mostrou, aquilo brotou. As coisas na vida da gente são assim também. Lembra de Moisés, quando ele matou o egípcio? Do Senhor é a justiça, e ele naquele momento quis ser braço de justiça no lugar de Deus. Ele matou o egípcio e enterrou na areia. Só que veio o sopro de Deus e desenterrou aquele egípcio. É assim que funciona. Deus, ele tem que nos expor. Quando a Bíblia diz: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Sabe o que significa? As raízes precisam ser expostas. E nós nos colocamos diante de Deus como se fôssemos certinhos, como se não tivesse desobediência em nossa vida, como se os nossos caminhos não fossem tortuosos. Por isso que a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado mente. Por quê? Quando eu tenho uma consciência de que sou pecador, eu vou viver aos pés de Jesus. Só que tem uma diferença: existe o estado de pecado e o ato de pecado. O estado de pecado é quando você é iludido pelo diabo, tropeça e cai. Mas o estado de pecado é aquela prática que você não abandona, você traz por toda a sua vida, e acha que não tem problema. Eu peço perdão, Deus me perdoa e está tudo certo. Não é arrependimento, é remorso. A pessoa, ela peca, ela pensa: poxa, eu não devia ter pecado, entristeci a Deus, pequei contra o Senhor, me perdoa e tal, e
a carne está saciada. Quando você sai de um restaurante, não adianta falar o que é que nós vamos jantar. Falar, agora eu não quero nem conversa. Eu estou com a barriga cheia, vou falar de comida. A gente fala de comida quando a gente quer comer, quando está com fome. Aí a gente pensa melhor. Eu estou de barriga cheia, satisfeito, saciado, alimentado. Eu vou falar de comida? Não. Então a pessoa pecou, ela está ali, anestesiada. Então, ela pede lá, desculpa aí, Senhor, me perdoa, estou arrependido. Não é arrependimento, porque tem muita gente que pensa que arrependimento é assim, Deus perdoa porque você fala. Não, Deus não perdoa porque você fala, Deus perdoa porque você se arrepende. Então a gente tem que orar e dizer assim, Deus me ensina a me arrepender, porque eu não sei me arrepender. Deus, eu sou hipócrita, eu estou dentro da tua igreja e sou falso, eu não sou verdadeiro. Quando a palavra, você ouve falar sobre a palavra sinceridade, ela vem da palavra sincera, que lá atrás se referia às pessoas sem máscara. Então significa tirar a máscara, é ser sincera, sincera. E nós não somos. A gente tem que chegar para Deus e dizer, Deus, quem está aqui é o teu filho, mas teu filho é torto, é pecaminoso, é podre, é sujo, é imundo, eu sou tudo que não presta, Senhor. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, ele estava resumindo quem ele era diante do Senhor. Ele tinha essa consciência. Se ele não tivesse essa consciência, talvez ele não tinha sido quem ele foi. Ele dizia, aquilo que eu quero fazer, não faço, e aquilo que eu não quero, acabo fazendo. Ele dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Sabe o que significa isso? Eu tenho muita disciplina, eu brigo com a minha carne, a carne com o meu espírito, para eu andar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Não pense você que você vai orar e vai dizer assim, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, amém, que está tudo certo. Depois de 40 dias e 40 noites, o diabo foi tentar Jesus, quando ele estava com muita fome. Não foi no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia. O diabo esperou o momento mais crítico, para se apresentar, para tentá-lo. Por quê? Porque ele julgou que Jesus naquele momento estaria fraco, estaria vulnerável. Como é que você anda? Fraco e vulnerável? Porque se você estiver fraco, vulnerável, carente, aonde é que nós pecamos muito? Com a nossa carência. Por que a pessoa ela vai lá para a internet, vai ver pornografia? É porque existe uma raiz que não foi tratada, e ela precisa trabalhar isso, para que este espírito saia da vida dessa pessoa. Parece algo normal para esta sociedade promíscua, depravada, pervertida, aliciadora, sedutora, abusadora que temos hoje. Este espírito de Sodoma e Gomorra não pode governar a vida do crente. Aí a pessoa acha que está tudo bem, não está tudo bem. Quando você abre a tela, você abre um portal, e aquele portal é algo espiritual. Você está vendo, está colocando diante dos teus olhos, aquela imagem ficará impressa na tua mente, no teu consciente, no teu subconsciente, e talvez até no inconsciente. O diabo vai tirar proveito disso.
aquele espírito vai sair de trás daquela tela e vai começar a agir na tua vida. Aí você vai se tornar uma pessoa carnal, daqui a pouco mundana, daqui a pouco pecaminosa, daqui a pouco o que você está buscando é algo diabólico, porque já foge do natural. Atendi um casal que a mulher queria se separar, e eu perguntei o motivo. Aí ela disse: pastor, meu marido quer sexo a 3, e eu sou temente a Deus, eu não vou fazer um negócio desse, ele está louco. E nós oramos por essa pessoa, e esta pessoa caiu endemoniada, houve uma manifestação ali. Então imagina quanta sujeira tem entrado pelos nossos olhos, e é por isso que não temos um olhar de fé, é por isso que não temos um olhar como o olhar de Jesus, que produzia milagres, que enxergava no pecador salvação, que enxergava no doente cura, que enxergava no necessitado provisão, que enxergava no morto ressurreição. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Aí você precisa quebrar isso, buscar sua autolibertação, se arrepender de verdade, se posicionar. Porque enquanto você estiver negociando estas coisas na sua vida, você vai viver do jeito que você está vivendo. Casamento em crise, quase se separando. A mulher, ela pode não saber o que está acontecendo, mas ela sabe que tem alguma coisa fora do lugar. Mulher tem essa sensibilidade. E o marido tem que ser um homem crente, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. O marido de Deus, convertido, ele tem que ter olhos para a mulher, não para terceiras. Nós precisamos trazer santidade para a nossa vida. Está faltando muito isso, né? Porque quando a nossa casa for santa, todo o resto vai ser santo. Quando os nossos olhos for santos, a nossa casa vai ser santa e todo o resto vai ser santo. É uma questão de caráter, é uma questão de personalidade, é uma questão de identidade. A palavra diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Imagina só, a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Se o fogo consumidor do Senhor descesse aqui hoje, o que seria de nós? É por isso que existe a graça, porque a graça ela nos cobre. O que é a graça? Favor imerecido. Eu não mereço nada de Deus, mas eu recebo tudo de Deus. Por quê? Por causa da graça. Agora a graça não pode se transformar em desgraça, porque graça não significa eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, existe a hipergraça, onde as pessoas têm um entendimento deturpado daquilo que Deus fala, daquilo que Deus tem para a sua igreja. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos rever as nossas amizades, com quem a gente anda, os lugares que a gente frequenta, o que a gente faz, principalmente quando ninguém está vendo, porque o inimigo quer que a gente satisfaça a nossa carne, e quando ele alcança esse objetivo, você não é bênção na vida dos outros, porque unção não é assim, não é porque você está falando de unção, que a unção vai se manifestar. Não, você tem que viver isso, porque você só dá aquilo que tem, você só dá aquilo que pratica, você só dá aquilo que vive.
Tem gente que fala, pastor, prego, ninguém se converte. Com que unção você está pregando? Porque quando existe unção, algo vai acontecer. E não é por sua causa, é por Ele. Eu morava perto do supermercado Papai 2. O supermercado ficava aberto 24 horas. Às 3 horas da madrugada me deu vontade de comer um doce. Não sei se isso acontece com você, mas é coisa do mal. É coisa do inimigo isso. Comer doce. Aí eu falei, vou comprar um chocolate lá. Quando eu chego no corredor, em um dos corredores do supermercado, encontrei um amigo meu, passando por depressão profunda. E comecei a ministrar para ele. Daqui a pouco ele estava chorando, recebendo Jesus como seu único Senhor e Salvador, ajoelhado no corredor do supermercado de madrugada. Eu falei, agora eu sei que não tem nada a ver com chocolate. Agora eu sei que não tem nada a ver com chocolate. É assim que Deus faz. Ele vai começar a te usar. Um dia, eu estava nessa mesma casa, perto lá do Matadouro. Eu morava numa descida. E eu sonhei que tinha uma mulher chorando na esquina, debaixo de chuva. Aí eu acordei e estava chovendo. Eu falei, meu Deus do céu. Quando o Senhor faz isso, eu já até sei. Vou levantar e vou procurar lá, deve ter alguma mulher chorando na esquina. Peguei um guarda-chuva velho que eu tinha, botei na cabeça e fui lá. Quando eu cheguei na esquina, amados, tinha uma mulher lá, aos prantos, chorando. E ela falou que ia se matar. Tinha brigado com a família. Isso 3 e pouco da manhã. Falei, posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Falei, eu estava dormindo, Deus me empurrou da cama para vir aqui acudir você. Vamos para casa. Eu vou conversar com a sua família. Aí, ela morava lá perto. Família preocupada, porque ela já tinha saído de casa há bastante tempo. E eu pude falar de Jesus para a família inteira. Deus vai te fazer enxergar aquilo que você não enxerga. Deus, Ele vai usar dos seus sentidos para te levar para onde Ele precisa. Você tem que desenvolver essa sensibilidade, esse olhar que não é pelos olhos, esse enxergar que não é pelos olhos. Olha o que diz a palavra em 2 Reis, 2 de Reis, capítulo de número 2, 2 de Reis, 2:9. Olha o que diz aí. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Eliseu seria o sucessor de Elias. E quando ele foi chamado para carregar sacola, cuidar do profeta, fazer comida, lavar a roupa, acender fogueira, cozinhar.
Sabe como começa o ministério de alguém? Servindo. E ele foi fiel no serviço. E ele começou a olhar o profeta. Ele começou a enxergar o profeta. Ele começou a ver no profeta o seu testemunho de vida. Quando você caminha com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, tem gente que só procura defeito, procura aprender alguma coisa com ele. Defeito todos nós temos, mas unção poucos têm. É por isso que você está aqui, para buscar esta unção, para se encher desta unção. Pastor, o que é unção? Porque na minha opinião é assim, unção, outros não. Não. Unção é a capacitação sobrenatural de Deus de fazer alguma coisa, através de você, aonde você está, na vida de alguém. Isso é unção, é algo que vem do Espírito, é algo que é liberado do céu. Então aqui, diz que o profeta Elias estava para ser arrebatado. E esse rapaz conviveu com ele por um tempo, e via como ele era, como ele levava Deus a sério, o seu chamado. Aí ele falou: olha, me pedes o que você quiser. Ele podia ter dito: olha, eu quero aquela Bíblia de estudo que você guarda ali na sua biblioteca. Ele falou: não, eu quero o dobro da unção que você tem. Olha a sabedoria dele. E de fato, ele foi usado em dobro. A Bíblia registra o dobro de milagres realizado por Eliseu em comparação a Elias. Não, eu quero aquela jumenta. Não, eu quero aquela panela. Não, eu quero o dinheiro que você tem guardado aí, o ouro que está na bolsa, a prata. Não. Ele pediu algo espiritual. Olha o problema da igreja. A igreja nunca pede algo espiritual para Deus. A gente está aqui, a gente pede o quê? Carro, moto, apartamento na praia, carro novo, importado, último modelo. Não é pecado, mas muitos vivem só a terra, como se o céu não existisse. Quando você anda com Deus, todo o resto Ele vai te dar, a bênção vai vir, vai se materializar, vai se concretizar, vai se realizar. Por isso que a Bíblia diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e a sua palavra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, todas, sem exceção. Você tem que viver para Ele, e não tem esse negócio de viver pela metade. Hoje eu sou de Deus aqui dentro, daqui a pouco eu saio, só misericórdia. Você é de Deus aqui hoje, domingo. Durante a semana você está desviado, afastado, longe de Deus, fazendo coisas que até o diabo duvida. Então ele focou naquilo que era espiritual. Diz aí, no versículo seguinte: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito em mim. Aí ele diz: coisa dura me pedes. Por quê? Porque não dependia de Elias, dependia de Eliseu. Depende de você. O que é que você quer? O que é que você está buscando aqui?
Muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. O que é que você quer? Por isso que muitos mendigam, implorando por certas coisas que nunca vão acontecer. Senhor, a tua graça me basta. Não foi isso que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Quando você entender isso, ó, a tua graça me basta. Ó Paulo dizendo, sei ter, como sei não ter. Tenho fé como quando tudo me vai bem, e tenho mais fé ainda quando tudo me vai mal. Mas nós somos assim? Não. Qualquer coisa te tira do prumo, do ponto de equilíbrio. Você perde o domínio, o controle, e você nem parece crente, xingando, gritando, murmurando, como um cão raivoso, babando pelo canto da boca. Aí ele diz, 10, coisa dura pediste, se me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Olha aqui como existe uma correlação direta com o ver. Ele está dizendo o seguinte, eu vou ser arrebatado, se você me vir subindo, aí sim, é a confirmação. Então nós precisamos desenvolver este ver, este enxergar. Coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não ver, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, quer dizer, assim, numa hora inesperada, de repente algo acontece. E andando e falando, conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha agora, e vendo Eliseu, clamou, meu pai, olha uma outra revelação aqui. Eliseu não era para ele só um líder, não era só um profeta, não era só um pastor. Paternidade. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Você tem que aproveitar o tempo que você caminha com esta pessoa. Você não sabe quanto tempo você vai ter esta pessoa do seu lado. O que é que você aprende com ela? Eu vejo aqui na igreja algumas mulheres dizendo, pastor, minha mãe cozinhava tanto. Minha mãe tinha uma mão abençoada. Ela fazia pratos deliciosos. E eu pergunto, você não aprendeu a fazer nenhum prato com ela? Não, pastor, não. Nem o livro de receita dela eu sei aonde foi parar. Imagina só, o legado daquela mãe era deixar esse rico aprendizado para a filha, para isso ser passado para diante. Aí ela não aprende a fritar, ela não sabe fritar um ovo. Nós somos seres dotados de uma inteligência que precisa ser trabalhada. Não existe gente burra, existe gente preguiçosa.
mente mal treinada. Eu fico olhando os pedreiros trabalhando. Nós temos aqui o Marcão, que é um profissional de mão cheia. Se você der uma colher de pedreiro para um engenheiro, nem todos, mas acho que ele não vai saber nem fazer uma amassada, nem assentar um bloco. Ele não sabe nem alinhar a fiada de tijolo. Resumindo, o engenheiro tecnicamente, ele sabe muito mais do que um pedreiro, mas quem constrói é o pedreiro. Quem constrói o desenvolvimento da cidade é aquele que muitas vezes não sabe nem ler nem escrever direito, matuto, chucro, mas dotado de uma capacidade invejável. Constrói a cidade, desenvolve a cidade, constrói o futuro. Ele vai e as construções ficam. Aí você fica reclamando da sorte. Por quê? Porque você não tem essa visão, essa percepção. Você enxerga o que o inimigo quer te mostrar. Você enxerga o que a televisão está te mostrando. Você enxerga o que esse jornalismo comprado está te mostrando. Você tem que pensar, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu vou começar a enxergar de forma diferente. Eu vou ter outra perspectiva de vida. Eu vou começar a viver de uma forma espiritual. Isso é doideira. A Bíblia diz que o poder de Deus para o mundo é loucura. Você vai enxergar o que os outros não enxergam. Vocês estão diante de um pastor que não é o melhor pastor da face da terra. Eu tenho consciência disso. Eu sei da minha limitação. Eu costumo dizer, dentre os pastores de Bragança, eu sou menor. Como dizia o apóstolo Paulo, dentre os apóstolos eu sou menor. Não quero ser melhor do que ninguém, eu procuro só fazer um trabalho relevante. É um trabalho árduo, é um trabalho duro. Exige muito sacrifício, doação, entrega. Muitas vezes não somos correspondidos. Mas o nosso trabalho é de cumprir com a missão de pregar o Evangelho. Aquele que vai receber a palavra ou não, um dia ele vai prestar contas para o Senhor lá no céu. Mas quantas vezes eu ouvi na minha vida que eu nunca ia ser nada, que eu nunca ia ser ninguém, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Quantas vezes eu ouvi que eu era um feijão perdido, um imprestável, um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma. Quantas vezes eu ouvi? Isso não entrou no meu coração. Então eu vou te falar, tudo aquilo que você ouviu até hoje, entrou no teu coração e foi gravado na tua mente, você vai orar hoje e vai dizer, tira, Senhor. Porque você vai descobrir o teu potencial. Você vai romper, você vai chegar mais longe. Você vai descobrir qual é o propósito de Deus através de você na terra. Chega de ficar chorando, olhando para trás, lambendo ferida. A culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é da minha família. Não me deixaram herança, ninguém era rico, não estudei. A culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano. O nome disso é autorresponsabilidade. Em vez de transferir a culpa, assuma a responsabilidade. Fala, a partir de hoje estou tomando direção da minha vida, eu vou mudar a minha história. Você tem que mudar esse casamento, senão você vai se separar. Você tem que amar essa garotada, senão eles vão para o mundo. Tem pai que acha que é só cobrar, brigar e descer a borracha. Não, é amar. Amar. Amar.
Cuidado com o teu emprego. Você acha que a guerra está ganha? Vacila e você perde a oportunidade que Deus te deu. Foi Deus quem te colocou lá. Mas continua vivendo de forma tortuosa. Você conhece o juízo de Deus. Você já experimentou quando Ele deixou você caminhar do jeito que você queria. Foi um tempo difícil, de humilhação, de sofrimento, de dor, de lágrimas. Escondido você chorava. Mas agora que tudo está melhor, você serve a Deus do seu jeito. Nem dízimo e oferta você entrega. Não é grato a Deus, não reconhece o que Ele fez. Deixa eu contar algo a vocês aqui, é um testemunho. Meu sobrinho, o André, filho da Alessandra, estudou durante 12 anos no colégio adventista. E este ano, a coisa ficou mais complicada, financeiramente. E ela não teve alternativa senão matriculá-lo numa escola pública. Começamos a orar, a jejuar, a colocar isso diante de Deus. E foram alguns meses de busca. E ele recebeu agora bolsa integral para estudar no colégio adventista. Na sexta-feira, acredito que umas 5 e pouco da manhã, eu estava orando, Deus falou comigo. E eu vou dar uma oferta de gratidão ao Senhor por causa disso. Não é uma oferta assim, eu vou dar 50 conto para Deus, porque Ele deu uma bolsa integral no valor de não sei quantos, nem a conta eu fiz, mas baixo não é o valor. Sabe o que eu faço? De repente, eu coloco no meu orçamento, eu tenho lá uma oferta de gratidão a Deus por essa conquista. Todo mês vou dar R$100 para o Senhor, para a obra do Senhor, para abençoar a igreja. É assim que eu faço. Tem tanta coisa que você ora, você pede para Deus e não faz, não reconhece, não abençoa. Uma pessoa que não é grata a Deus, ela vai ver poucas coisas acontecendo na sua vida. Uma pessoa que é grata a Deus, ela vai ver as janelas, as portas, as comportas do céu se abrindo. Aí eu compartilhei com a minha cunhada, ainda de manhã, no romper do dia, eu mandei uma mensagem para ela. Deus colocou no meu coração fazer uma oferta de gratidão, porque foi um milagre. Ela falou, eu também vou fazer. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu acredito que se você fizer isso, muita coisa que está travada na tua vida vai ser liberada. Tem gente que só ora. A sua oração tem que ser acompanhada de uma semente de fé. Você que quer construir sua casa, você que tem um projeto no papel, você que tem um sonho de ter o seu próprio negócio, a coisa não funciona assim. Quando eu tiver, aí eu vou contribuir, eu vou colaborar, eu vou abençoar. Não. Fé significa você fazer quando você não pode fazer. Quando você pode, isso não tem sentido. Isso não tem graça. Porque é o oposto da fé. Fé é você fazer na crise, na dificuldade, na luta. É você dar muitas vezes o que não tem, fazer o que você não pode. Então nós oramos, nós pedimos, nós queremos que Deus nos abençoe. Quando Deus faz, tem irmãos na igreja, para vocês terem uma ideia, quando Deus abre uma porta de emprego, eles têm isso no coração. Não fui eu que pedi, não fui eu que preguei, pastor, o meu primeiro salário eu quero ofertar ao Senhor. São as pessoas que mais crescem em suas carreiras, que são assim abençoadas naquilo que elas colocam diante de Deus. Imagina só agora, no versículo 12 ainda, o que vendo Eliseu clamou, meu pai,
carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, a rasgou em duas partes. Naquela época, em momentos de contrição, o homem de Deus, ele rasgava as suas vestes. Era como se rasgasse o seu coração. É por conta da dor que era intensificada. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra. Voltou-se e parou na borda do Jordão. Então imagina só, Elias sobe e a capa do Elias cai. Era o sinal. Como se o espírito de Elias, ou seja, o espírito de Deus, estivesse com Eliseu a partir daquela hora. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas. Ele bate com ela nas águas. E disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma outra banda, e ele passou a seco. Imagina. Deixa eu te falar, você precisa ter fé prática. Uma senhorinha aprendeu isso da nossa igreja. Ela estava arrumando a despensa da casa dela. Ela ajoelhou ali na frente do armário e tinha lá, você sabe o que é isso? Tinha lá macarrão pela metade. Parte dele já estava caído no armário. Sal, nunca falta. Fubá, também não. Se você procurar, tem um fubá no teu armário do ano passado. Sempre tem lá alguma coisinha. E ela estava passando a pior fase da vida dela. Não tinha dinheiro para fazer uma compra. Aí ela fala: eu vou fazer o que o pastor me ensinou. Abriu o armário e disse: eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esta despensa ficará cheia. E ela começou a limpar a despensa. Ela começou a arrumar a despensa. E ela pegou aquelas coisas que tinha ali e falou: eu vou separar porque eu vou plantar na igreja. Eu vou entregar para a cesta básica da igreja. Aí a criança falou: se a senhora entregar isso aí, a gente vai ficar sem nada. Era o que ela tinha. Pegou o saquinho de macarrão, deu um nozinho, só metade, pacotinho de arroz, fubá. Tinha lá alguma coisinha, um tempero em copinho. Ela separou. A palavra diz: seja aquele que for fiel no pouco, Deus o colocará sobre muito. Pouco a gente já tem, só falta a gente aprender a ser fiel no pouco. Olha só, a pessoa ganha 3 salários mínimos, ela é fiel no dízimo, ela entrega, ela dá também a sua oferta, ela ganha só 3 salários mínimos. Agora, quando a pessoa ganha 5 salários, 8 salários, 15 salários, 20 salários, aí a pessoa diz: não, eu só vou dar uma oferta, eu não posso entregar muito, só um pouco. Aí ele deixa de ser fiel, ele deixou de ser mordomo e despenseiro fiel. Ele contribui, mas não existe fidelidade, porque a fidelidade nos confronta. Eu me lembro do Everaldo, quando da empresa dele ia muito bem, obrigado, graças a Deus, está próspera, né, Everaldo? Ele entregava 5.000 reais de oferta, de dízimo. Eu vou te falar uma coisa, você teria fé para entregar 5.000? Você fala: ah, pastor,
É muito dinheiro, né? 5 mil. Não, mas vamos fazer a conta. 5 vezes 12. Quanto que dá? 60 mil. Ah, pastor, com 60 mil eu fazia muita coisa. Esse é o problema. A gente quer fazer algo com aquilo que é dinheiro de Deus. É para manter a sua obra. É para cuidar da sua casa. Imagina só, um dia a gente vai chegar lá no céu e vai haver prestação de contas. Quando você lê a parábola dos talentos, você vê lá. O que você fez com o talento que eu te dei? Ah, eu enterrei. Eu escondi. Eu retive. Quando chegaram para Jesus e disseram: Jesus, está certo pagar um imposto absurdo que César está cobrando? Ele disse: me dá uma moeda. De quem é esta esfinge? Ai de César. Dai de César o que é de César e Deus o que é de Deus. Sabe o que significa? Não apenas vocês devem entregar o imposto, pagar o imposto, mas devem entregar o dízimo também. Dai a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Graças a Deus, no dia 10, mais uma vez, pagamos o nosso aluguel, pontualmente, quase 7 anos pagando o nosso aluguel em dia, nunca atrasamos, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, e a irmãos maravilhosos como vocês. Vocês são uma bênção, amém? Você que está em casa é uma bênção. Estes irmãos que fazem parte do nosso grupo de transmissão, que quando falta um determinado valor, eu mando uma mensagem, estes irmãos ouvem, estes irmãos contribuem, uns com 50, outros com 100, outros com 150, outros com 200, outros com mais. Resultado, conseguimos pagar nosso aluguel, folha de pagamento dos funcionários, outras contas. Deus é maravilhoso, amém? Vamos aplaudir Jesus? Deus é maravilhoso. Só que eu me recuso a ver Deus tendo a obra abençoada e eu ficar assistindo de camarote. Eu me recuso. Eu digo: Deus, coloca recursos na minha mão. Me abençoa, Senhor. Porque eu quero ser uma coluna forte na tua casa. Então você tem que ter essa visão espiritual. Porque quando você não tem essa visão espiritual, você tem no lugar dessa visão, cegueira espiritual. E nós não podemos ter cegueira espiritual, nós precisamos enxergar. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, e orou Elias e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Note, eles estavam encurralados, e o moço entrou em desespero, porque ele viu o exército inimigo. Aí o profeta, ele fez uma oração: abra os olhos dele, para que ele possa enxergar aquilo que ele não está enxergando. Preste atenção. Você não imagina, mas a Bíblia diz que tem anjos cuidando de você. E não são aqueles anjinhos que a gente vê nas gravuras, bebezinho, peladinho, e com arquinho e flecha. Não, são anjos parrudões. Anjos parrudões. Hebreus fala sobre isso. Hebreus 1. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Achei. Versículo de número 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, ou seja, que estão ministrando?
enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ah, tem anjos que livram a gente. Um dia eu estava indo para Campinas, de repente o acelerador do meu carro começou a falhar. E eu falei, está amarrado. Sai, demônio, em nome de Jesus. Deus manda um anjo mecânico aqui para resolver isso. Aí passou um carro por mim, voando. Vuom! Daqui a pouco meu acelerador voltou a funcionar, tudo voltou ao normal, e eu fui de boa. Quando eu cheguei lá na frente, este carro que passou por mim, tinha batido, houve uma colisão terrível, vários carros, inclusive com pessoas que morreram, vítimas fatais. Aí eu pensei, agora eu entendi. Não era o diabo que estava travando meu carro, foi Deus que me poupou do acidente. Consegue entender isso? Um dia minha mãe ia viajar, e uma profeta disse para ela, não vá porque o avião vai cair. Qual a probabilidade do avião cair? Mínima. Você sai de lá falando falso profeta. Essa mulher aí não é de Deus não, que é isso? O avião vai cair. O avião caiu. E aquele caso das torres gêmeas, quem não foi trabalhar, o meu sapato estava pegando, criou um calo, eu passei para comprar lá um esparadrapo, e me atrasei, salvou a vida dele, foi Deus. Não despertou o relógio, perdeu a hora, foi Deus. Engarrafamento, camarada nervoso, xingando o motorista, praguejando, salvou a vida dele, foi Deus. O que está salvando tua vida? E você não entende isso, gente. Quantos livramentos você tem recebido? Misericórdia. Então aqui, os olhos do moço foram abertos, e ele enxergou o grande exército de Deus que estava lá. Gênesis 15, 5 e 6. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: será assim a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então Deus vai falar para você algo que não está acontecendo, e você precisa ter fé para gerar isso no reino espiritual. Como? Agradecendo, louvando a Deus, glorificando o seu nome. A minha bênção está a caminho, eu creio no meu milagre. Jó 35:5. Atenta para os céus e observe, contemple as nuvens, tão elevadas e seguras no firmamento. Olhe para cima. O problema é que olhamos só para baixo. O depressivo só olha para o chão. Nós precisamos começar a olhar para o alto. Salmo 147:4. Ele fixa o número de estrelas, a cada uma dá um nome. Quando Abrão olhava para o céu, ele via, está lá o Gustavo, era o nome da estrela. Está lá Nice, é o nome da estrela. Está lá Fátima, é o nome da estrela. Está lá o Henrique, é o nome da estrela. Está lá o Maurício, o nome da estrela. Está lá a Eunice, o nome da estrela. Está lá a Suelen, o nome da estrela. Amém? Está lá o Toninho, o nome da estrela. Está lá o irmão João, nome da estrela. Então é isso que a Bíblia está falando aqui. Cada vez que ele olhava para o céu, ele via os filhos que ainda não tinham sido gerados. Romanos 4:18. Abrão, crendo, esperou contra todos os prognósticos. Diga comigo, esperou. A gente não sabe esperar, né?
esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Hebreus 11:12, sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa, como as estrelas do céu, e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Sabe o que significa isso? Nem o guincho Santa Mônica resolvia, Marcão. Diz que ele era um homem sem virilidade. E dele nasceu uma descendência tão numerosa. Sabia que nós somos filhos dele? Tem até um corinho: Pai Abraão, quantos filhos você tem? Não é? Eu sou um deles, você também. Para encerrar, veja além do que você vê. A partir de hoje vai ser assim, amém? Então você não vai olhar para o teu problema de hoje, vai olhar para a resposta, solução e saída de Deus, amém? Você não vai olhar para aquilo que o diabo quer te mostrar. Uma outra coisa, não permita que qualquer um seja os teus olhos. Você pergunta: o que você acha? Vou abrir essa empresa? A pessoa nunca abriu empresa, a pessoa nunca teve negócio. Você vai perguntar para ela se deve ou não deve abrir um negócio, uma empresa? Até crítica, a gente deve aceitar crítica de quem construiu alguma coisa. Você vai aceitar crítica de quem não construiu nada. Não permita que qualquer um seja os teus olhos. Estou pensando em estudar. Você acha que eu devo estudar? Ah, não, acho que você não deve. A pessoa não estudou, ela não se formou, não se graduou. Gente, não permita que qualquer pessoa seja os teus olhos. Ah, estou pensando em largar do meu marido, estou pensando em largar da minha esposa. O que você acha? Não permita que qualquer pessoa seja os teus olhos. Esta pessoa vai dizer: chumbo trocado não dói. Dança conforme a música. Do jeito que vem, vai. Não. A fé vai te levar a novas e grandes experiências com Deus. Amém. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos. Pai querido, eu quero colocar esta pessoa diante de Ti. Eu sei que o Senhor tem uma obra linda que está fazendo na vida desta pessoa. A Tua palavra diz que a boa obra que o Senhor começou, Tu és fiel para terminar, completar. E eu creio, Pai, que em nome de Jesus, esta pessoa sai daqui hoje com uma unção poderosa sobre a vida dela, porque ela não pode sair daqui vivendo do mesmo jeito que ela entrou. Ela tem que sair daqui diferente, ela tem que ter uma unção sobre a vida dela. Esta pessoa está abrindo, Senhor, o seu coração agora. Ela está desarmando a sua mente agora. Faz uma obra, Senhor. Fala com Deus, meu querido. Ora você. Fala com Deus. Peça para Ele: Senhor, me ensina a enxergar, me ensina a ver. Senhor, me dá essa perspectiva, essa sensibilidade. Deus, trabalha no meu coração essa fé. Deus, eu quero ter esta autoridade profética em nome de Jesus. Você sabe o que precisa mudar em você, você sabe o que precisa mudar na tua vida, e hoje você aprendeu como isso pode acontecer, e eu quero te dar uma palavra profética: vai acontecer em nome de Jesus. Deixa Deus tratar isso, deixa Deus mudar isso. Aleluia, amém, glória a Deus. A partir de hoje vocês vão crer assim, vão orar assim, vão ter esta fé, amém?
Vamos separar para o Senhor o nosso melhor dízimo, a nossa melhor oferta, a nossa melhor semente em nome de Jesus. Deus começou boa obra em mim. Amém? Separa o teu melhor. Gostaria que você fizesse o teu Pix agora. A nossa chave é o nosso CNPJ 01014-097/1000 ao contrário, -54. Se você não fizer agora, você pode fazer depois, durante a semana. Você pode fazer o teu depósito, a tua transferência bancária. Seja você um instrumento poderoso nas mãos de Deus, neste tempo profético. Deus vai te honrar, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar teu destino, Deus vai mudar teu amanhã, Deus vai mudar o teu depois, em nome de Jesus. Amém? Eu quero um envelope também. Deus começou boa obra em mim. Deus começou boa obra em mim. É fiel pra completá-la. É fiel pra completá-la. Ele já começou, é fiel pra completá-la em mim. Deus começou boa obra em ti. Deus começou boa obra em ti. É fiel pra completá-la. É fiel pra completá-la. Ele já começou, é fiel pra completá-la em ti. Vamos ficar de pé. Deus começou boa obra em mim. Deus começou boa obra em mim. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou. É fiel para completá-la em mim. Pai querido, Deus amado, nós queremos abençoar as ofertas. Em nome de Jesus. Olha para cada ofertante, dizimista, para este irmão que tem cuidado, Senhor, da sua casa, que tem sustentado este lugar para que ela permaneça de portas abertas. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esta pessoa que aqui está. Olha para os seus sonhos, projetos, objetivos, alvos, metas. Em nome de Jesus, libera no reino espiritual tudo aquilo que está impedindo, bloqueando, limitando. Eu creio, Senhor, numa grande obra que o Senhor está fazendo na vida desta pessoa. Olha para aqueles que estão em casa. Olha para aqueles que neste momento oram e coloca diante de ti a sua necessidade, a sua carência e precisão. Olha para esta pessoa, tire ela do deserto, do estreito, do aperto. Em nome de Jesus, supra, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos num milagre para a vida desta pessoa. Libera, Senhor. Abençoe os profissionais liberais, os autônomos, aqueles que trabalham por conta, nossos empreendedores, empresários, aquele que tem um comércio, um negócio. Olha para aqueles que estão desempregados, abra a porta de emprego, Senhor. Olha para aqueles que estão endividados, tire-os da vergonha, do opróbrio, da maldição. Em nome de Jesus, prospera a tua igreja, prospera os teus filhos, devolve dignidade. A tua palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Em nome de Jesus. Deus começou boa obra em mim. Baixo, né? Baixo. Deus começou boa obra em mim. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou.
é fiel para completá-la em mim. Agora, em ti. Deus começou boa obra em ti. Já começou. Deus começou boa obra em ti. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou. É fiel para completá-la em ti. Em nós, para encerrar. Deus começou boa obra em nós. Deus começou boa obra em nós. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou. É fiel para completá-la em nós. Achei baixo, mas já chuto o pau já da barraca. Pai querido, dispense esses irmãos debaixo da tua graça. Decreto 2022, sob a direção do Senhor eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário para fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os projetos de vida que aqui estão depositados sobre o Teu altar. Abençoe cada um deles segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. É o Rafael que está lá atrás. Deus abençoe. Karina, Deus abençoe. Amados, vão na paz. Uma semana de vitória linda para vocês. Deus abençoe.